Olá, meus amigos, aqui é Eurico Cesarino, estamos começando mais um programa Log Brands e hoje estamos com convidados fantásticos aqui hoje que vai trazer muita informação e notícia, principalmente para te ajudar a tomar uma decisão e, quem sabe, mudar de foco. Espere um pouquinho, já voltamos. E voltando ao programa Log Brands, hoje eu estou aqui com um camarada que o cara coloca qualquer um no seu devido lugar, posicionamento, oratória, comunicação. Eu estou aqui com o Edgar Caetano. Prazer enorme você que Edgar, mais uma vez no programa Log Brands. Eurico, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez estar contigo aqui no seu programa. É um privilégio. Dizem que o bom filho a casa torna, então fico Exatamente. feliz e honrado com esse convite. Vai ser um prazer bater um papo contigo e com a tua audiência sobre comunicação e oratória. Cara, eu já quero começar esse bate-papo, Edgar. Nós temos visto muitos eventos, muitas conversas falando sobre pitch. Pitch é uma velocidade de informação ao mesmo tempo que você tem que passar o que você tem para as pessoas comprarem, mas precisa saber ter técnica para isso, né? Falando como você tem a sua experiência como de um oratório e comunicação, que até que você começasse falando um pouco da tua experiência, das tuas especialidades, para que as pessoas possam saber quem é o Edgar. Uau, vamos lá. Eu vou tentar encurtar e resumir O essa pitch. história. Comecei estudando oratória há mais de 30 anos, eu ainda era garoto, Ayrton Senna ainda corria, para você ter ideia. E isso mudou a minha vida, porque Bacana. 4 anos depois eu já estava trabalhando na Faria Lima com 16 anos de idade. O meu primeiro trabalho formal, CLT, foi na Faria Lima, graças ao poder da comunicação e da oratória. A partir daí eu fui acelerando a minha carreira, entendendo que essa habilidade poderia me levar a Que lugares muito bacana. mais longe, muito mais distantes. E eu, durante 22 anos, de estagiário de banco a executivo de fintech, acelerei a minha carreira com o poder da comunicação. Em paralelo, de tão apaixonado que eu sou por comunicação e oratória, eu me tornei profissional da comunicação, então eu me formei como radialista, locutor comercial, mestre de cerimônias, apresentador de programas de TV e fui entendendo que o meu papel na comunicação profissional era um papel muito importante porque aquilo me deu muito mais massa crítica no mercado corporativo. Essa carreira dupla, ela existiu por um tempo e depois eu acabei migrando para a área de educação quando me convidaram para ensinar as pessoas a se comunicar. Era um sonho que eu tinha muito novo e eu havia procrastinado essa ideia por 15 anos porque eu me sabotava, eu não sabia que eu pudesse ensinar isso para as pessoas. Bom, 2017 para cá eu acabei criando a minha própria metodologia depois dessa experiência inicial no mercado de educação. Hoje eu tenho mais de 40 mil profissionais treinados com a minha própria metodologia, centenas de mentorandos, centenas de empresas no Brasil e fora do Brasil, que já demandaram os meus treinamentos, palestras, workshops, todos voltados para oratória, técnicas de apresentação, comunicação não violenta, comunicação interpessoal, comunicação no atendimento, vendas, comunicação para líderes, a comunicação no audiovisual. Você sabe o quanto é importante a formação do profissional que trabalha com audiovisual. A gente está aqui na meca da influência digital, a gente sabe disso. E muitos profissionais da TV, do rádio e da comunicação em geral já passaram pela minha metodologia, mas a grande maioria das pessoas são profissionais que estão no dia a dia trabalhando com as suas especialidades. Estou falando de médicos, advogados, cientistas, vendedores, executivos e profissionais da área do empreendedorismo, profissionais que trabalham com startups ou que têm a sua própria empresa que precisam se comunicar bem. Então, um pouquinho da minha história. Hoje eu represento, obviamente, a minha própria marca, e Uhum. isso sempre será assim. Sim, Cada um de nós é a tem a própria sua marca. própria marca, mas eu represento também uma marca que tem mais de 170 unidades no Brasil como escola de oratória, é a maior escola de oratória da América Latina, a Vox 2U. Estamos aqui em Alphaville, na Rio Negro 161, atendendo demandas corporativas. O meu foco é corporativo. Eu atendo demandas corporativas, representando a Vox 2U e levando essa especialidade para o mercado, como você sabe muito bem que eu faço aqui na região. Bom, o Edgar, pessoal, é uma máquina de preparar executivos. A gente não está aqui, essas posições todas aqui, à toa. Já teve um trabalho conosco aqui. Mas eu queria falar, Edgar, hoje nós temos hoje, todo mundo hoje, a internet deu voz, né? O visual começou, as câmeras, telefones, enfim, começou a dar voz e começou a aparecer muitos dos que antes faziam seus trabalhos muito mais, de forma muito informal, hoje até se tornou profissionais, né? Hoje nós falamos muito de pitch, velocidade de passar uma venda, de passar um produto, de a formar uma empresa. E
a gente percebe que não se consegue se enquadrar dentro daquele pequeno espaço de tempo. Muitas vezes o pitch é 10 segundos, 30 segundos, ou 1 minuto, que você não consegue colocar dentro desse espaço. Qual é a técnica e a habilidade que a pessoa precisa adquirir para ter a velocidade de entregar algo e ter resultado e atenção de quem está ouvindo? Para quem não sabe, o pitch é um arremesso. Um arremesso. Então, é um arremesso que muitas vezes ele precisa ter qualidade, precisão e velocidade. O mesmo acontece com a comunicação. Quando você me pede para contar a minha história, eu poderia passar horas contando a minha história para você aqui com detalhes. E eu sei que aqui eu tenho que ser mais objetivo, por isso contei essa história de forma bem objetiva. Quando você tem a oportunidade de fazer um pitch num evento, numa reunião de negócios, num evento de networking ou no elevador, o que a gente chama de elevator pitch, você muitas vezes tem 10, 20, 30 segundos para fazer uma apresentação de quem é você, da sua solução, o que você entrega, quais são os seus diferenciais e por que que essa pessoa deveria te dar atenção. Então, claro, existem inúmeras formas de você estruturar aquilo que você vai dizer. E isso é muito fácil. Você hoje entra na internet, no ChatGPT ou no Google, e você vai ver vários formatos para estruturar o seu pitch. A grande diferença entre um pitch matador e um pitch de fracasso, um pitch perdedor, é a forma como apresentamos esse pitch. Porque muitas vezes o camarada tem estruturado isso que ele vai falar, quem ele é, a empresa dele, qual a solução, que problema ele resolve, quanto custa, ok. Mas se ele não fizer isso de uma forma interessante, ele não captura a atenção das pessoas. A gente dizia antigamente que conteúdo é rei, ou era rei, e contexto é Deus. O conteúdo era rei, ele não é mais rei. Hoje ele é um plebeu. Todo mundo tem acesso ao conteúdo. A forma como eu me comunico se tornou o novo rei. As pessoas, Eurico, só nos dão 8 segundos de atenção focada. 8 segundos. 8 segundos. É um pitch mesmo. Exato. Então, se eu falo com uma pessoa, 8 segundos, mais 8, mais 8, mais 8, vamos lá. 3 vezes 8, 32. Então, se a pessoa vai me dar 32 segundos de atenção, minimamente eu preciso oxigenar a atenção dela a cada 8 segundos. Só que eu não fico cronometrando isso. Eu tenho que fazer isso de forma natural, espontânea, trazendo recursos da minha comunicação não verbal que deem peso para a minha comunicação verbal. Aquilo que eu digo vai ter muito mais poder pela forma como eu digo, usando recursos de voz e de linguagem corporal que fazem esse pitch ser matador. Muito bacana isso. Então, nós temos toda uma preparação para esse ser humano fazer o seu pitch. Vemos muitas vezes que o nervosismo muitas vezes atrapalha, até que é um bom produto, um bom negócio, mas normalmente o nervosismo atrapalha. As técnicas para fazer o que é? Ele fica de espelho? Ficar lá treinando em casa? O espelho nunca vai morrer. Esses dias eu estava num evento e recebi um WhatsApp de um alto executivo de uma multinacional, ele estava na Suíça, ele falou, Edgar, eu estou no hotel, em frente ao espelho, treinando a minha apresentação daqui a pouco para toda a equipe da matriz aqui da empresa na Suíça. E eu fiquei pensando, esse é um profissional, um alto executivo que está no mercado há 30 anos e ainda assim está desenvolvendo a comunicação dele. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de ensaiar, treinar, ir para frente da câmera, para frente do espelho e preparar essa apresentação, como a gente fala, fazer um evento antes do evento, o teu cérebro começa a entender o que é alta performance. E você vai ter a oportunidade de corrigir a rota antes da viagem, de fato, final. É uma oportunidade que você tem de melhorar a sua comunicação não verbal, de ajustar as palavras do teu pitch, de perceber se a sua postura está interessante, ela está gerando credibilidade ou não, se está jogando contra, se o seu tom de voz está muito monótono, chato, cansativo, se ele está vivo, alegre, positivo, gerando entusiasmo nas pessoas. Então, sim, é importante treinar isso ao máximo. Quanto mais experiências temos na comunicação, que são as camadas de tentativa e erro, mais experientes nos tornamos. Quando você fala de nervosismo, de ansiedade, dessa preocupação que vai dar branco, eu vou gaguejar, minha voz vai embargar, isso acontece por alguns motivos. O primeiro, falta de domínio do assunto. Segundo, falta de preparo, a pessoa não ensaia, não treina. Sim. E terceiro, ela se autossabota por não ter autoconfiança.
Esse é um aspecto mais profundo da comunicação que a gente trabalha também, porque ela precisa resgatar a autoconfiança nela, se sentir pronta e segura para se comunicar, senão ela se sabota. Especialista Edgar. Fala uma coisa, Edgar. O público também devolve muita coisa para o palestrante ou para o pitch, né? E aí entender o seu público é sempre muito importante, a saber quem está lá para ouvir. E aí tem alguns detalhes que o público está com o celular muitas vezes, não está tomando atenção. Como é que você é aquele cara que vai chamar a atenção daquele público, falando ainda de um pitch? Porque um pitch é assim, se eu conseguir chamar a atenção daquele cara, eu estou feito na vida, quem sabe mudou minha história. Mas se eu deixei passar essa vez, pode ser que seja a oportunidade da minha vida. É verdade. Quando a gente fala do mundo das startups, a gente muitas vezes tem ali um pitch de 2, 3 ou até 5 minutos. Que você tem, não necessariamente um Shark Tank, mas você tem uma oportunidade para uma audiência que vai validar a tua ideia, que vai te dar feedback, que vai trazer smart money, ou muitas vezes vai entrar com um investimento para você mudar a tua vida. Então, essa é uma oportunidade única. É um cavalo selado que passa na tua frente e que você tem que montá-lo. Só que se você não estiver preparado, esse cavalo passa. E passa numa velocidade que você vai ficar besta pensando, o que aconteceu aqui que eu não estava pronto? Eu vi isso acontecendo centenas de vezes com ideias brilhantes, ideias geniais que não foram bem apresentadas. E como é que você olha para o público? Como é que claro que é cada habilidade, né? Assim, por exemplo, nós estamos falando aqui, muitas pessoas adoram o assunto de logística, de empreendedorismo, de negócio, de fintechs. Tem outras que torcem nariz para alguns tipos de assuntos. Mas se o assunto é bom, né, se a conversa for boa, se o conteúdo for interessante, eu atraio o público. Onde é que está a estratégia e atrair o público? A estratégia não está em pedir atenção, porque ninguém gosta de fazer nada porque tem alguém pedinte, alguém pedindo por algo. A gente quer fazer algo por livre e espontânea vontade. Cabe ao comunicador despertar na plateia, na audiência, no seguidor, o desejo de dar atenção para essa pessoa. Então, se eu estou num palco, se eu estou numa plateia, se eu estou diante de uma plateia e eu começo a entregar um conteúdo que eu acredito ser relevante para a minha audiência, primeiro, tem que ter a confiança de que o meu conteúdo ele foi bem construído, teve uma curadoria, uma pesquisa e que é um conteúdo relevante para a minha audiência. Primeiro ponto, acreditar naquilo que eu vou dizer. Segundo ponto é perceber, como você falou, o que está acontecendo à minha volta. Quais são os feedbacks verbais e principalmente não verbais da plateia que mostram se eu estou indo na direção certa ou não? Aquilo que você falou da pessoa estar distraída ao celular. Muitas vezes é uma ou duas pessoas que estão distraídas, não necessariamente ela está distraída porque seu conteúdo é ruim. É porque ela está resolvendo um problema, ou está fazendo anotações sobre a sua palestra. Então você tem que também dosar para dar o direito da dúvida e ter empatia e deixar as pessoas muitas vezes cuidarem dos seus próprios negócios, porque elas estão ali, de repente, dividindo a atenção e está tudo bem. Por outro lado, você tem que perceber as pessoas que estão a favor do seu conteúdo, aquelas que estão concordando com você, sorrindo para você, que estão balançando a cabeça de forma positiva, que estão com uma postura mais aberta. É nessas pessoas que você deve focar para não se sabotar. Isso para você fazer uma escalada da sua palestra. Agora, quando você percebe que tem um número considerável de pessoas que está discordando, que está aqui cochichando, de repente falando algo que vá contra o teu conteúdo, perceba se antes desse momento você não contou uma piada que não deveria, você falou alguma palavra ou alguma expressão que talvez tenha sido preconceituosa, ou que jogou contra aquela plateia. E é por isso que a primeira etapa de construção de qualquer conteúdo ou pitch é para quem eu vou me apresentar. Porque se eu sei para quem eu vou me apresentar, eu vou ajustar o meu conteúdo e a forma como eu vou entregar esse conteúdo para a minha audiência. Porque concorda comigo que é diferente fazer uma apresentação de oratória para crianças de 8 anos e para senhores de 80? É muito diferente. Os exemplos, as analogias, as situações em que essas pessoas se comunicam serão totalmente diferentes. Então, uma linguagem muito mais cool, muito mais jovem, divertida, eu posso usar com crianças de 8 a 12 anos, mas com adultos de 80 ou mais anos, eu vou ter que trazer exemplos um pouquinho mais interessantes, talvez buscar na história cases. Aí eu trago lá o case do Martin Luther King, trago citações de
grandes comunicadores da história, falo do Barack Obama, porque essas pessoas estão antenadas a exemplos de história. Então, aqui, só para rapidamente contextualizar o quanto o público impacta na maneira como eu falo. E isso vai gerar mais conexão. Toda vez que eu gero conexão com a minha audiência, a audiência volta a se conectar comigo e me dá mais atenção. Quando nós falamos exatamente dessa questão de preparação, aí eu estou falando agora de líderes, né, de lideranças, porque fala para muitas pessoas e a voz dessas lideranças impactam diretamente as pessoas. Cada um muitas vezes absorve de uma forma, né? Cada um com a sua forma de pensar, os seus, enfim. Quando nós falamos sobre isso, quem é que tem que se preparar melhor? Como é que se prepara esse líder? Porque muitas vezes é um nicho, né? Um pedacinho de uma quantidade limitada de pessoas, ou quem sabe a empresa toda. Estou falando de um gestor que pode multiplicar, ele pode conquistar ou pode destruir a sua empresa. Como é que o gestor hoje, nesse mundo de informação, os jovens hoje são totalmente ligados em outras coisas, como é que o líder hoje pode ter a atenção e conseguir multiplicar a informação que ele precisa para uma empresa ter esses resultados? Existem várias camadas na comunicação que vão desde aspectos muito intrapessoais, que é a comunicação comigo mesmo, porque ela vai refletir na minha comunicação interpessoal, que é a comunicação com o outro. Então, eu convido os líderes a partirem daí. A busca pelo autoconhecimento, inteligência emocional, a gestão das emoções vai fazer com que ele entenda como que ele pode lidar primeiro melhor com ele, para depois melhorar a relação com o outro. Porque a comunicação, Eurico, nada mais é do que a camada externa de quem nós somos. Então, se eu, dentro de mim, nos meus diálogos internos, nas minhas conversas íntimas com o meu travesseiro, não estou bem, não estou alinhado, não tenho bem-estar, não estou seguro nesse mundo, falta alguma coisa, eu preciso primeiro me cuidar. A partir daí, eu vou refletir no outro o cuidado que eu já tenho comigo. Porque é como ouvimos e aprendemos de um grande mestre. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu vou me comunicar com o próximo? Como eu me comunico comigo se eu não me comunico comigo? Usando aqui um trocadilho. Se eu quero me comunicar bem com você, te tratar com empatia, com escutativa, com gentileza, eu preciso fazer isso comigo primeiro. Parte daí. Depois, quando eu vou para essa camada da comunicação interpessoal, o líder com o liderado, ou o liderado com o líder com o par, e por aí vai, ele se comunica com todo mundo na empresa, ele precisa aprender esses aspectos que são cruciais para uma comunicação assertiva. Mas não só uma comunicação assertiva, aquela que vai acertar no alvo e que vai encurtar distâncias, otimizar processos e maximizar resultados, como eu entrego nas empresas. Mas é uma comunicação efetiva e afetiva. Note exatamente, o afetivo tem que fazer parte, que aproxima. A gente vive num mundo corporativo extremamente acirrado, frio, a competitividade é gigante, a gente tem as metas aí perseguindo os nossos cangotes, a gente está o tempo todo pressionado por resultado, agenda, ou seja, por si só, o ambiente corporativo ele já é hostil. Aliás, o Marshall Rosenberg, que foi autor do livro Comunicação Não Violenta e criador dessa metodologia, infelizmente faleceu em 2015, ele mediava conflitos de paz em Ruanda, Sérvia, Bósnia, Chechênia, foi para inúmeros países mediar conflitos de guerra civil e conflitos raciais étnicos. Mas ele admitiu que o ambiente mais inóspito em que ele já pisou foi o ambiente corporativo. Uau! Não é à toa que uma das demandas mais latentes hoje do mercado corporativo, além de oratória, técnicas de apresentação, a preparação do comunicador, é a comunicação não violenta. E o líder precisa ser o multiplicador da comunicação não violenta. Que comunicação não violenta não é só você saber aqueles 4 passos de dizer o que aconteceu, expressar um sentimento, uma necessidade de fazer um pedido. Não, tem muito mais. É uma mudança cultural. E a empresa ela precisa viver uma cultura onde a comunicação transparente, aberta, honesta, afetiva e efetiva existam. E o líder tem que ser esse porta-bandeira que multiplica essa cultura. Não adianta ter lá no mural da empresa, lindo, maravilhoso, os valores, os princípios, a cultura da empresa num manual, num playbook lindo, se no dia a dia o líder não tem o walk the talk, ele não
vive de acordo com aquilo que ele e a empresa pregam. Então é por isso que ele tem que aprender a exercer escutativa. Ele tem que aprender a demonstrar empatia, ele tem que demonstrar assertividade e convicção na comunicação quando ele fala. Ele tem que saber dar feedbacks usando a comunicação não violenta para diminuir as barreiras de comunicação e fazer com que o liderado entenda aquele feedback de uma forma mais fácil, mais acolhedora e vá numa direção que é a direção que ele está propondo. Porque no final das contas, comunicação não é só um veículo de entrega de informações. A comunicação ela tem que ser, como a gente falou no backstage aqui, uma experiência, ela tem que ser também a garantia de que você entenda aquilo que eu estou dizendo. Então não é o que eu falo, é o que você entende a partir do que eu falo. Então eu tenho que ser responsável por isso. E a comunicação também é um veículo de resultados, é um potencializador de resultados. Como um empreendedor nato como você sabe muito bem, você convive com empreendedores e empresários dos mais diversos níveis, empresas dos maiores portes que eu já tive o prazer de conviver ao teu lado, e você sabe o quantos resultados eles estão ali todo dia batendo na mesa do executivo. A comunicação muitas vezes está impactando todos esses resultados, e o líder é o responsável por isso. Sabe que você falando isso, e exatamente eu até colocaria até mais uma palavra, assim, credibilidade, né? Porque uma palavra, eu sempre ouvi falar assim, quando fulano de tal fala, pode escrever que tem credibilidade. Então, eu acho que toda uma postura, né? A postura. E aí você colocou muito bem quando as pessoas esperam, não só do líder, mas também de quem está dando, quem está remando no barco, para a direção certa, né? Porque a comunicação faz isso. E diga, para a gente entrar nesse assunto, e até para a gente poder ir para a conclusão, como é que hoje um líder, né, pode procurar, e quais são qual é o primeiro passo que ele fala, olha, eu preciso mudar, eu preciso estar num posicionamento melhor para poder ser o melhor comunicador, ter uma facilidade de ter resultados melhores, você já me colocou muita coisa aqui, mas onde buscar e como fazer isso? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ter humildade e reconhecer que nem eu, nem você, nem o Bonner ainda estamos prontos quando diz respeito, no que diz respeito à comunicação. No meio da pandemia, o Bonner virou para o Bial e disse assim, Bial, eu estou estudando mais comunicação porque eu preciso melhorar a minha comunicação. Eu percebi que eu não estava sendo tão assertivo com as notícias quanto eu deveria. A minha audiência precisava de mais. E eu, então, estou melhorando a minha comunicação. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, quem sou eu na fila do pão da comunicação? Então, é preciso entender que a humildade é o primeiro passo para desenvolver qualquer habilidade. Recentemente, eu vi um documentário totalmente focado no Obama, no Barack Obama. O poder da palavra... Power of Words, alguma coisa assim em inglês. E o documentário só mostrava o aspecto oratória do Obama, totalmente voltado para a oratória dele. É perfeito. Ele já no segundo mandato não precisava mais de nada. É isso aí. De madrugada, 2 da manhã, ele tendo um discurso às 8 da manhã, na cidade onde teve ali aquela marcha de Luther King, lá em 1960, nessa década de 60, ele ia para essa cidade, se não me engano, Memphis. E ele estava analisando o discurso que foi preparado, palavra por palavra, e ajustando as palavras, que faziam mais sentido para a audiência, e ensaiando em voz alta para ele escutar e perceber se o tom seria assertivo ou não. E o documentário foi mostrando ele fazendo ajustes. No outro dia, o discurso, uma coisa linda, maravilhosa, impecável. Por quê? Porque é um homem que tem humildade de reconhecer que ainda precisa desenvolver a comunicação. Quando a gente traz isso para o mundo corporativo, a gente precisa evangelizar isso um pouco mais e tirar o kimono, como a gente fala, para reconhecer que por baixo desse kimono tem pele, carne e osso. E que o líder não precisa ser super-herói ou perfeito, mas ele tem que ter humildade para reconhecer até onde ele já chegou e o quanto ele precisa para chegar mais longe. Quando ele aceita
que ele pode desenvolver mais a habilidade de comunicação dele, ele abre as portas para as possibilidades que são inúmeras. Porque dentro dos 4 estágios da competência, a gente tem o incompetente inconsciente, que é aquele que não sabe, ele acha que está tudo bem, mas ele não tem a mínima noção. Quando ele abre o coração dele com humildade, reconhece que ele é um incompetente consciente, ele sabe que ele não sabe, a partir daí ele procura ajuda. Então ele vai para a área de RH, de treinamento e desenvolvimento, levanta a mão para o líder dele e diz assim: eu preciso de ajuda, podemos trazer uma consultoria, uma empresa especializada em treinamento para desenvolver essa habilidade, porque eu preciso encurtar distâncias, otimizar processos e maximizar resultados com a minha comunicação e dos meus líderes. A partir daí, ele vai partir para um desenvolvimento para o 3º estágio, de competente consciente, que é quando ele sabe o que tem que fazer e como fazer, vai lá e faz. Até que ele faz isso com naturalidade, no estado da arte, no 4º estágio, se tornando competente inconsciente. Ele volta a ser inconsciente, mas agora ele é competente. Como dirigir. A gente chega aqui, vai e volta e nem presta atenção, nem percebe. Então, se ele tiver humildade e buscar o desenvolvimento desses estágios da competência, ele vai desenvolver qualquer habilidade, não só comunicação. E aí, nesse sentido, obviamente, levantou a mão, eu vou chutar para o gol. Por quê? Eu vou entregar palestras, treinamentos, workshops, mentorias, ou um blend de uma solução comercial, de uma solução de educação, que vai ter desde aulas gravadas, vai ter encontros ao vivo, que pode ter palestras, pode ter imersões. Então, o mundo corporativo hoje, de educação corporativa, ele mudou muito. Hoje eu tenho que entender a sua demanda como uma demanda personalizada, customizada, porque as suas dores são diferentes das dores da outra pessoa, da outra empresa. E eu vou tratar essas dores de forma personalizada num programa sob medida. E eu assino embaixo, viu, pessoal? Aqui tem, como diz lá na minha casa, tem café no bule. Nós estamos fechando o nosso programa com o Edgar Caetano, um comunicador fantástico de oratória. Mas, para fechar esse bate-papo, eu queria que você desse dicas para quem hoje vai fazer hoje, está assistindo esse programa e falar: poxa, eu tenho um pitch hoje, eu tenho que ser matador. Esse pitch tem que fazer eu sair de lá, voltar com a sacola cheia. Qual é a dica para tudo isso? Primeiro ponto, estruture esse pitch com uma forma linear, ou seja, que tenha uma linha de raciocínio que vá em camadas, em cascatas, levando o ouvinte para uma profundidade da sua solução. Então, estruture de uma forma lógica. Tem que ter ali, de repente você usa uma metodologia XPTO no mundo das startups, tem tantos modelos de pitches, eu não vou entrar nesse mérito, mas a escolha das palavras é fundamental, dos conectores entre uma ideia e outra. Não fique muito... Agora, e aí, daí, então. Então, escolha palavras que se conectem mais umas às outras, uma ideia à outra. Use pausas para demonstrar que você está fazendo uma transição entre uma ideia e outra. Varie o tom de voz para que a sua emoção transpareça à medida que você fala desse conteúdo. Se é algo sério, traga um tom de voz sério. Se é algo alegre, traga um tom de voz alegre. Então, tudo isso para trazer colorido vocal para a sua comunicação. Além da sua expressão facial, que ela tem que transparecer emoções que muitas vezes não são ditas, mas que ficam explícitas. Tem gente que não conhece, Eurico, a expressividade da face. Tem que ir para frente do espelho e começar a fazer caras e bocas para perceber que músculos se mexem. Porque muitas vezes a pessoa está no palco, ela está assim, falando com a cara bem sisuda e ela não sabe. É verdade. Ela vai para o espelho, percebe que ela está usando músculos aqui que ela não gostaria, agora ela dá uma relaxada. Então, essa consciência corporal é fundamental para que a gente possa imprimir nos outros uma marca que seja uma marca interessante, uma marca que fique na mente delas e no coração por mais tempo. E tudo isso é comunicação, porque a gente está falando do que, daquilo que eu falo, e de como eu falo. E o como, ele é muito mais poderoso. 93% da nossa comunicação é linguagem corporal e expressão vocal. A expressividade vocal representa 38%. Linguagem corporal, 55%. São 93% contra 7% do conteúdo. Isso não quer dizer que o conteúdo não vale 7%. Quer dizer que se você não usar, ele vai valer míseros 7%. Então é muito importante que você entenda o que você vai dizer e, mais importante,
como eu vou entregar isso? A maneira como você expressa usando a tua voz, a tua impostação vocal, essa clareza vocal, essa dicção é importante para que o outro entenda. Não posso ficar aqui com boca de ventríloco, falando assim, com dentes cerrados. Eu tenho que abrir a boca e articular bem os sons, porque essa expressividade vai me gerar mais credibilidade, mais confiança, eu vou me sentir mais seguro. Começando por você, né? Começando por você. Então é muito importante que a gente estude, estruture, vá nas redes sociais, modela alguém, pega um bom comunicador, olha para as características dessa pessoa, faça um curso de oratória, se desenvolva. Entre num processo remoto, se você não tem oportunidade de fazer algo presencial no momento, mas escolha um mentor, não sei, desenvolva algumas habilidades que você não tem, porque são essas habilidades que vão tornar você uma pessoa diferente da multidão e que vão te destacar da grande maioria mediana que está fazendo mais do mesmo. Bom, você percebeu a minha situação que eu estou aqui diante desse rapaz, né? Porque olha o que ele já deve ter avaliado da minha postura aqui, pessoal. Mas falando ainda do Edgar, Edgar é um parceiro do programa, já esteve conosco em outras oportunidades. Eu chamo muita atenção quando você diz exatamente de alguns exemplos, principalmente do Barack Obama também, para mim, também é um exemplo, mas de como você pode ser perfeito em algo que você vai entregar, porque isso é marcante. Às vezes, eu sempre falo, você vai muitas vezes em alguns lugares, é a única vez que você foi, e pensar bem, é a única vez que você vai de novo, e fica marcada a tua história ali, né? E a nossa ideia aqui do programa é exatamente fazer isso, pessoal, trazer essa informação para você, para que você possa somar na sua vida e, principalmente, trazer resultados. Edgar, não tenho palavra para te agradecer a sua participação aqui no programa, e vamos marcar uma série aqui para falar só de comunicação oratória. Eurico, mais uma vez obrigado pelo carinho. É sempre um prazer estar contigo nos nossos cafés, nesses bate-papos, entregando conteúdo que agrega valor para a tua audiência. E sim, vamos marcar essa série, porque se a gente entrar aí no que a gente falou aqui, nas camadas da comunicação, a gente tem conteúdo ad eterno e que de fato pode mudar não só a vida profissional, mas a vida pessoal Isso aí, de todos que... né? Exato. A gente está falando isso de autoestima, autoconfiança. As relações em casa mudam. Quantos casamentos foram salvos pela capacidade de comunicação? Pela habilidade de falar bem, a oratória mudando a vida das pessoas na intimidade, porque muitas vezes a pessoa ela não tem as habilidades que ela deveria ter para se comunicar com o outro, porque ela não teve oportunidade ainda de fazer um bom curso. E não quer dizer que isso necessariamente vai salvar o casamento dela, mas é o primeiro passo, porque onde não há comunicação, não há uma boa relação, é impossível. E se a gente for, de novo, e a gente quer falar muito mais aqui do mercado corporativo, do ambiente profissional, a gente sabe que dificilmente a gente vai ter resultados positivos se eu não me relaciono bem com as pessoas, se eu não sei minimamente separar as relações, às vezes, para ser profissional, e às vezes eu tenho um comportamento de quinta série. Por quê? Porque eu estou aqui sem saber me comunicar, eu não tive ainda aulas ou treinamentos voltados para uma comunicação que seja mais assertiva, efetiva e afetiva. Eu falo de forma atravessada e digo, o meu jeito é assim mesmo, e vou dando coice em todo mundo, e não é assim. Não é assim. Não é, nós somos seres em evolução. Até porque você pode ser assim, mas a pessoa que está do outro lado não é, né? Exato, eu tenho que me comunicar de uma forma que seja agradável para você, que seja bom para mim, mas que seja agradável para você também. Então, sim, vai ser um prazer estar de volta contigo em outra oportunidade, para a gente falar mais de comunicação e oratória. Eu estou aqui do teu lado em Alphaville, e vai ser um prazer a gente se encontrar em outras oportunidades. Mais uma vez, obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado também. Continue comigo aí no Instagram, @EdgarCaetanoOficial. E fala da sua empresa, a sua empresa, como é que as pessoas podem encontrar você além do Instagram, a empresa que você atua hoje? Eu estou aqui em Alphaville, na Vox2U, então a gente está na Alameda Rio Negro, 161, ali do lado do Shopping Iguatemi, no edifício Westside, e vai ser um prazer recebê-los lá. Todos os dias tem aulas ao vivo, aulas presenciais ao vivo, e nós abrimos a oportunidade para alguns alunos acessarem essas aulas de forma gratuita, para terem aulas experimentais também. Pô, chegou onde eu queria, então chegou no bônus. Então, podem me chamar no Instagram, vou deixar o meu Instagram que é mais fácil, @EdgarCaetanoOficial ou @vox2u.alphaville, vox2u.alphaville. Vox2u é Vox, em inglês, VOX, 2, o número 2, U, em inglês, YOU, Alphaville.
e nós estamos aqui do lado. Passa lá para tomar um café comigo, vai ser um prazer te apresentar os facilitadores e entender a sua demanda também do ponto de vista corporativo, porque a gente está aqui na meca corporativa e da influência, e muitas empresas, felizmente, têm a oportunidade de enviar seus funcionários para lá, como muitas empresas fazem, e também de receber os nossos facilitadores para atender as demandas corporativas Fazer uma in etapa. company. Beleza, muito bom. Bom, muito bom ser aqui mais uma vez, Prazer. obrigado. Pessoal, o programa Log Brands tem aqui a Náutica Digital, onde é uma produtora de gravação, e você não sabe o espaço maravilhoso que nós temos aqui para gravar, para fazer eventos, principalmente para você que quer fazer o seu pitch. Conheça a Náutica Digital nas nossas redes sociais, procure no nosso canal do YouTube, e até o próximo programa. Espero vocês aqui. Um abraço, fique com Deus.